Nosso vídeo de hoje é a respeito do artigo definido, the definite article, the. Este, é bom lembrar que em português é muito mais usado, é usado com muito maior frequência do que em inglês, mas vamos a uma regrinha básica para entender. A regra básica é a seguinte: quando mencionamos um substantivo em sentido genérico, omitimos o artigo. Exemplo, children are beautiful. Nessa expressão, as crianças são bonitas, eu uso o artigo as em português, mas em inglês é desnecessário, porque crianças está em sentido genérico. Boys and girls like to listen to music. Os meninos e as meninas gostam de ouvir música. A mesma ocorrência do exemplo anterior. Music is an art. A música é uma arte. Então, em todos esses casos, o substantivo foi usado em sentido genérico. Assim, não é necessário o uso do artigo. É importante lembrar que quando o substantivo é contável, usado em sentido genérico no singular, o artigo é empregado. Veja o enunciado. The dog is a domestic animal. O cachorro é um animal doméstico. A expressão cachorro foi utilizada em sentido genérico. Qualquer cachorro é um animal doméstico, segundo esse enunciado, mas é um substantivo contável usado no singular. Admite-se aqui o artigo, mas só no singular. Se a expressão for para o plural, então, dogs are domestic animals. Os cachorros são animais domésticos, sem o artigo, então. Mais importante, mais uma regra básica a nos lembrarmos é que quando usamos um substantivo em sentido específico, então aí sim devemos empregar o artigo. Por exemplo, the kids are studying English. As crianças estão estudando inglês. Note que neste exemplo, the kids, as crianças, são algumas crianças especificamente, não todas as crianças. Por isso, o uso obrigatório do artigo. The girls who study here are cool. As meninas que estudam aqui são legais, não outras. Então, eu estou sendo específico no uso dessa expressão. Diante de nomes próprios, pessoais e de possessivos, nunca se usa o artigo. Veja o exemplo. Jennifer is my friend. A Jennifer é minha amiga. Em alguns lugares do Brasil, admite-se esse a como artigo antes do nome próprio. Em alguns outros lugares não se usa. Eu diria apenas Jennifer é minha amiga. Your father is a good man. O seu pai é um bom homem. Nesse caso, diante do possessivo your, nós não precisaremos colocar o artigo definido, mas em português podemos usá-lo. Are you selling your bike? Você está vendendo a sua bicicleta? Notou? Mais uma vez, diante do possessivo, não foi necessário o artigo. Ainda dentro da regra 2, é importante lembrar que quando nós usamos um sobrenome para nos referir a uma família, é necessário o artigo. Veja o exemplo. The Simpsons are a great family. Os Simpsons são uma família maravilhosa. The Kennedys are from the USA. Os Kennedys são dos Estados Unidos. The Martinez are from Argentina. Os Martinez são da Argentina. Em todos esses casos, sobrenomes referindo-se a famílias, por isso o uso do artigo foi necessário. Por hoje é só. Dentro em breve teremos mais. Obrigado pela sua atenção. Até mais. Visitem meus canais.